Vamos falar hoje sobre o poder das ervas na nossa vida. É um tema muito pedido e existe toda uma polêmica em torno das ervas. Será que funciona? Será que não funciona? E aí vamos para as questões práticas, né? Primeiro que, independente da gente acreditar ou não, o nosso corpo ele é composto de processos químicos, físicos, né, que se manifestam visivelmente, corporalmente. Então, quando eu tenho uma inflamação, por exemplo, uma espinha, né, que caracteriza essa inflamação, ocorreu um processo químico que desencadeou na formação desse pus, na exteriorização desse pus até o meu rosto. Quando eu uso uma erva que também tem capacidades químicas, físicas, num chá, eu ajudo esse processo a se intensificar, eu posso ajudar essa inflamação a piorar, ou eu posso amenizar esse processo de inflamação. Posso potencializar a drenagem, né, das toxinas no meu corpo, eu posso ter uma função cicatrizante, né, desse edema, dessa fístula. Eu posso ter todo um processo de regredir essa química que está em desarmonia no meu corpo. Na alopatia, isso foi estudado em farmacologia, né, em todas as drogas que a gente utiliza hoje, muitas delas são sintéticas, feitas em laboratório para atingir determinado resultado, mas muitas delas também foram achadas na natureza, né, minerais, plantas, né, tem muito remédio alopático que é feito com base, né, na natureza, nos produtos, né, nos ingredientes achados na natureza. Então, quando a gente está usando ervas, alimentos, até atividades de manutenção da saúde, quando a gente está usando acupuntura, tudo isso são ferramentas que vão interferir no nosso processo físico, químico, biológico, até espiritual, né? Enfim, emocional, porque diferente do que parece, a nossa consciência, né, a nossa mente, ela não é uma entidade que paira aqui, né? Aqui eu tô aqui, a minha consciência... Não, ela é fruto dos meus processos químicos. Isso é muito importante, Fernanda. É importante, muito. Estar aqui. Porque quando eu como uma comida que é pesada, que sobrecarrega o meu sistema digestivo, que exige muito do meu corpo para ser digerida, quebrada, né, e até absorvida, a minha mente ela está participando desse processo. Ela é permeada por essas reações químicas que vão estar acontecendo, por exemplo, no meu estômago. Na acupuntura, existem canais do estômago que passam pela cabeça, que estão aqui perto, né, do meu rosto. Então, a minha percepção do que está acontecendo, o meu poder de raciocínio, a minha resposta às situações, ela vai ser altamente comprometida por aquilo que eu acabei de comer. Supondo, eu tô aqui no meu sábado, acordei já muito tarde, e aí eu fui na feira comer um pastel aí às 11 horas, é a primeira coisa que eu tô comendo. Eu posso, no primeiro momento, acordar super disposta, feliz, tô indo na feira, né, com a minha, né, meu amigo e tal, a gente vai lá. Aí comi aquele pastel, aquilo parou no meu estômago, aí começa, aí tô ficando um pouco irritada, aí eu vou ficando um pouco nauseada, aí eu vou ficando... Daqui a pouco eu briguei com essa pessoa que eu tava e eu nem percebi que não foi porque a pessoa tava me irritando, foi porque o pastel que eu comi há 40 minutos atrás estava num processo de fermentação altamente corrosivo no meu estômago e isso subiu. E sobe mesmo, gente. Às vezes uma coisa que a pessoa diz a gente aqui desse tamanho é o suficiente para despertar esse meu fígado que já estava ali quebrando aquela gordura. E isso extravasa em forma de uma irritação, de uma resposta atravessada. Então, quando a gente, diante desse processo, vai lá e toma um chá de boldo, vai uma coisa assim bem simples, para esse processo, ajuda o meu fígado a ter força para digerir aquele pastel, para entender que meu amigo não falou nada demais, aquilo, né, em vez de ficar na minha cabeça, aquilo descende e amanhã vai ser encaminhado para fora nas fezes. Nem todo mundo tem a capacidade interna de pegar algo que não fez bem, uma comida, tá? Vamos pensar em comida somente, e pôr para fora. Nem todo mundo tem essa força, esse yang, essa estrutura interna. Primeiro porque a gente vive uma
uma rotina que fragiliza a nossa digestão, fragiliza a nossa energia interior para lidar com essas coisas. Segundo, porque a gente não foi educado mesmo o que é fazer em situações de passar mal, né? O que a gente pode fazer se comer uma coisa e não digeriu bem? E aí as coisas vão se acumulando e em vez de ser uma debilidade pontual naquele pastel que eu comi na feira sábado, vira toda vez que eu como pastel eu passo mal. Ai, toda vez que eu vou lá e como, sei lá... Um pedaço de pizza... pedaço de pizza, nariz escorrendo no outro dia, né? Ai, toda vez que eu como pizza é isso. E aí, em vez da gente lidar com aquilo, a gente fica coexistindo. O pastel, né, a pizza, as coisas que não nos fazem bem. Aí vai entrar as relações também, né? Nós não fomos educados a lidar com as relações assim como as comidas. Então assim, ó, não posso comer pastel, porque eu não tenho capacidade para isso. Ó, não posso comer a pizza, eu não posso lidar com certo tipo de pessoa. Não tem uma maturidade fisiológica, química, né, interna para poder reagir a isso. Isso é muito louco porque na ignorância disso, a gente fica achando que a gente não tem capacidade mental, emocional, para lidar com as coisas, né? Tipo assim, eu não consigo me relacionar, eu sofro às vezes, mas não é porque eu não consigo, é o meu corpo, é um processo químico que está agindo ali, né? Não é porque eu não sou intolerante às vezes, ou eu sou incapaz de lidar emocionalmente com tal situação. É falta de força física, né? Por exemplo, até a palavra intolerante, né? Por muito tempo eu me determinei intolerante à lactose. E aí essa palavra, eu sou intolerante, né? Parece que já é uma barreira sua, né? Pra comida, para as pessoas. Problema seu, né? Não, sou eu que sou assim. E quando a gente passa por um processo de fortalecimento digestivo, fortalecimento emocional, a gente adquire. As ervas são capazes de tornar o nosso corpo capaz de fazer esses processos que não eram feitos antes. Então a gente pode sim tonificar a nossa digestão a ponto de passar a digerir coisas que não digeria antes. Passar a resolver situações e problemas e lidar com questões emocionais que não faziam antes. Muitas drogas na alopatia vêm corrigir essas oscilações químicas. A depressão é uma doença de origem química, né, de desarmonia. Então, ou eu posso usar um remédio, né, alopático e tal para isso, ou eu posso usar ervas e alimentos que nos reestruturam internamente. Então, uma pessoa com o fígado mais fragilizado, que tem uma deficiência das suas funções, vai ter essa dificuldade digestiva, de lidar com os problemas, com situações de embate, né? Pessoas vão sentir muito medo por fragilidade do rim, outras vão se sentir muito ansiosas por fragilidade no coração ou por um excesso no coração. Então, a gente entender que os processos físicos e químicos determinam a forma como a gente sente, como a gente digere, como a gente se relaciona, pode dar a gente esse empoderar, né, das ferramentas que a gente vai usar. Então, os chás, eles têm a capacidade, sim, de devolver essa potência ao nosso corpo, de tornar a nossa rotina e a nossa vida algo mais suave, mais tranquilo, sem ter que ter tanto esforço, né, pra gente poder cumprir as tarefas, né, superar as barreiras. Então, procurem investigar que desarmonia que vocês têm passado, o que vocês têm sentido, para que o melhor chá, o melhor alimento, o melhor ajuste de rotina possa ser colocado, né, dentro da nossa vida e esse processo químico desarmônico seja transformado. É claro que muitas coisas a gente herda da nossa família. Então, a minha mãe tinha um processo de desarmonia, o meu pai tinha, a minha avó tinha. Então, é claro que tem coisas que a gente herda, né, que são, que vem junto, né, Vem de fábrica? Não é que vem de fábrica, mas eles são... Existe um termo que eu não tô me lembrando aqui, mas que eles dizem daquilo que a gente traz na nossa fisiologia, que a gente vai ter sempre que lidar com aquilo na nossa vida. Então vai ter sempre um desafio a superar. Talvez eu tenha sempre que cuidar da minha alimentação, eu tenha sempre que tomar um chá, tenha sempre que ter uma atividade física que me estimule, que me relaxe, que me conecte com esse corpo que faz parte, né, dessa minha mente, porque senão a gente fica só a mente e o corpo aqui gritando, né? Então essa conexão entre essa entidade, mente e o nosso corpo, ela precisa acontecer. E muitas vezes as ervas
vão ter esse poder de trazer essa harmonia. Então, continuem essa busca. Essa foi mais uma reflexão aqui que a gente está tentando fazer com o que pode ser utilizado ou não no restabelecimento da saúde. E se você tiver outra sugestão ou uma contribuição, né, sobre esse tema, escreve aí nos comentários, porque a gente está apenas começando, né, esse nosso bate-papo sobre transformações e transformações profundas, tá? A gente vai querer sim poder digerir um pastel ou outro de vez em quando, mas a gente quer mesmo se relacionar profundamente, entender por que a gente está vivo, né, nesse planeta. Não é só para sofrer, com certeza, tá bom? Então até mais, vamos juntos aí.